Olá, pessoal. Um cuidado que nós precisamos ter na área de tecnologia é fazer o maior esforço com os recursos que nós temos disponíveis para reduzir ao máximo os pontos únicos de falha nos serviços que prestamos para os nossos clientes, certo? Seja colocando servidores com fonte redundante, RAID, coolers redundantes, né? Mas nosso assunto aqui sendo Fire ou OpenSense, por que não colocar dois Firewalls? Dois equipamentos sincronizados, redundantes, onde caso algum componente deste firewall principal, digamos assim, do principal deixe de funcionar, o secundário assuma esse papel, tá? Então eu preparei esse vídeo para mostrar como que eu configuro alta disponibilidade no OpenSense. Então, primeiramente, eu vou explicar aqui a topologia nesse virtualizador de rede que eu montei para a gente fazer as configurações. Então, eu tenho o provedor, do provedor vem um modem, uma UNU, que precisa estar, nesse caso aqui, no modo router. E aqui eu tenho meus dois OpenSense. Tá? Imagine que são dois equipamentos separados. Cada um deles tem a sua porta WAN conectada ao modem, a uma das portas do modem, do ONU, né? E cada um tem a WAN para lá e cada um deles tem a WAN ligado no seu switch interno da sua rede. Beleza? Agora temos... Eu vou explicar dois conceitos para vocês de como funciona a alta disponibilidade com OpenSense. Primeiro conceito, eu vou falar superficialmente, é o CARP, que é um protocolo de redundância para compartilhamento de IP. Então, o IP que está no equipamento master, quando o equipamento master falha, ele passa a ser do equipamento slave. Tá? Então, isso vale tanto para a interface aqui WAN, quanto para a interface LAN. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho um print daquela topologia. Então, por exemplo, eu vou colocar, eu já coloquei, na verdade, os IPs do Firewall Master e do Slave eu já configurei, como se fossem dois firewalls independentes. Tá? Coloquei esse IP na WAN, coloquei esse IP na LAN. Veja que eu coloquei no Master IP 192.168.1.2, no Slave 192.168.1.3, porque o IP que vai ser compartilhado entre eles, na minha configuração, é o 92.168.1.1. Então, o 1 não é deste, não é deste. Eles são compartilhados. Mesma coisa para o IP da WAN. 200.220.0.6. Opa, 220. Então, esse aqui é o 4, esse é o 5. E o 6 é o do CARP. É o IP que vai ser, quando o master estiver no ar, vai ser do master. Se o master morrer, esse IP vai para o slave. Tá? Então, essa é a funcionalidade do CARP, que é uma funcionalidade do FreeBSD, que é o sistema operacional por trás do OpenSense. Um outro conceito, que aí é o OpenSense que implementou, nesse caso aqui, é a configuração, é a sincronização da configuração. Então, lembra que a configuração do OpenSense ele é um arquivo XML grandão. O que a sincronização faz? Ele pega partes desse arquivo e sincroniza com o slave. Então, eu vou mostrar depois como você escolheu o que você quer sincronizar do master para o slave. Tá? Então,
Isso é o XML Sync do OpenSense. Então, vamos voltar lá para o nosso virtualizador de rede, que eu vou mostrar para vocês isso aqui. O que eu já fiz, só como preparação? Eu criei esse ambiente, instalei um OpenSense aqui, 2 OpenSense, e configurei aqueles IPs. Então, isso aqui é a tela do OpenSense Master, onde ele já está configurado com IP, na WAN e na LAN, e esse é o Slave, que também já está configurado, conforme eu anotei lá com vocês, a WAN e a LAN. E ainda aqui nessa topologia, eu tenho uma máquina para fazer o teste. Ele é o cliente, é a máquina que está por trás dos firewalls. É a partir dessa máquina que eu vou acessar as configurações e a partir dela que eu vou fazer testes também. Então, essa máquina é um Kali Linux que já está logado aqui via navegador nos 2 firewalls, ok? Então, vamos começar a configurar o CARP aqui no master. As interfaces LAN, como eu mostrei lá na console, né? Elas já estão configuradas com IP estático. Tá? Já estão configuradas. Agora eu vou configurar o IP virtual. Esse IP virtual é que tem várias funções, entre elas, uma delas é o CARP. Tá? Eu vou adicionar aqui no Firewall Master, na interface WAN, não é um IP alias, é um CARP. Qual é o endereço que eu vou colocar na WAN? 200.220.6/29. Essa senha aqui é a senha onde os equipamentos de rede estão falando entre eles, e se essa senha não tiver ok, não funciona. Então eu coloco uma senha aqui. O grupo desse CARP aqui, eu vou colocar no caso, acho que 1, tá? E o ADV Base, como esse aqui é o master, eu vou deixar 1 também. Não vou colocar nenhuma descrição. Então, esse é o IP da minha WAN. E já vou criar também o IP CARP da minha LAN. CARP LAN. Qual é o IP? E a senha desse CARP aqui, para ele conversar com outra máquina. Quando uma configuração manual do FreeBSD, você precisa fazer essa mesma configuração dos 2 lados. Tá? Mas esse aqui, como ele vai sincronizar, ele já vai mandar lá para o segundo automático. O VHID Group, normalmente você pode usar esse automático que ele sugere. Quando que você não pode usar esse automático? Se você tiver, digamos, um outro par de firewall usando o CARP também. Você não pode, na mesma rede, ter pares de firewall configurados usando o mesmo VHID. Então, se esse aqui eu estou usando 1 e 2, e depois eu vou fazer um outro par de firewall para uma outra funcionalidade qualquer, eu não posso usar os mesmos, que daí dá conflito. Tá? Ok, salvei. E agora eu aplico. Eu tenho já, então, o CARP aqui, configurado no Firewall Master. Se eu vier aqui em status dele, ele está com papel de master. Quer dizer, esse IP está no meu equipamento. Eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui é o cliente por trás, lembra? 192.168.1.1. Já, quer dizer, está funcionando o IP já nesse computador, tá? Nesse firewall. Então,
essa configuração inicial. Vamos configurar agora o HA, que é o XML Sync, outros aspectos do HA. Vou mostrar aqui para vocês. Ali é só o IP. Tá? Sync. Esse da IOAP seria para PPPoE, mas eu não uso PPPoE nessas situações. Tá? Um terceiro conceito, que eu devia ter falado no início e não falei. A sincronização dos states. Eu vou marcar, vai ser pela LAN, e por qual IP? Eu vou sincronizar eu vou forçar aqui 1.3, senão ele gera muito broadcast. Então, eu estou dizendo que eu quero que este firewall sincronize os states. Os states são os estados do firewall. Não são as regras, são os estados. Quando um firewall quando um pacote passa pelo firewall e esse firewall, digamos assim, ele aceita o pacote passar, ele faz um NAT ou um filtro, ele gera um estado. E isso aqui, essa sincronização de estados, faz com que esse estado seja enviado lá para o segundo firewall também. Então, eles vão sincronizar, inclusive, estados, os states, tá? Com essa configuração aqui. Agora, aqui é o XML Sync que eu falei. Com qual IP ele vai sincronizar a configuração do OpenSense? 3, que esse é o secundário, tá lembrado? Qual usuário? Você pode criar um segundo usuário, um outro usuário que tenha permissão para fazer as configurações. Aqui, no caso, eu estou usando o próprio root. Tá? Agora aqui, quais são os serviços que eu quero sincronizar entre os dois firewalls? O dashboard são as configurações de tela, da tela inicial. Eu vou sincronizar o dashboard, os usuários, o que eu criar em um já vai para o outro. Out servers eu não estou usando. Certificados, sim, porque se você começa a criar certificado para OpenVPN, alguma coisa assim, então ele sincroniza. DHCP também, 6 eu não vou usar. IPs virtuais, que entre eles está o SCARP. Rotas estáticas. Configuração de NTP. NetFlow não uso. Cron não uso. Não uso configuração. DNS Mask, Shaper. Se tiver, aí você tem que saber o que você vai usar, né, no seu firewall, para você colocar o que ele vai ser sincronizado ou não. OpenVPN, se estiver usando, OpenSSH, se estiver usando. Aqui é que vem a parte de firewall. Os firewall groups, as regras, os agendamentos, as categorias, os templates, os aliases. Os aliases, lembra, são aqueles grupos de IPs que você coloca, que dá um nome para eles, né? NAT. Esses aqui eu vou anotar esse unbound, porque é o DNS padrão. IDS eu não uso, não estamos usando, mas, como eu falei, você vai olhar o que você vai querer sincronizar entre os dois. Tá? Salva. Salvei, certo? O que eu vou fazer agora para testar? Eu vou forçar uma sincronização. O que tem de configuração até agora que nós fizemos que ele poderia sincronizar? Os IPs de CARP. Né? Então, eu venho aqui, ó, e eu vou pedir para ele sincronizar. Sincronizou, não deu erro, não deu mensagem. Então, eu vou lá no segundo, eu vou naquele mesmo lugar onde nós configuramos os IPs virtuais, para ver os status. Então, no secundário, no slave, eles ficam como backup, e no principal, status, ficam como master.
Isso aqui, eles estão se conversando pela rede e a hora que se o master chegar a parar, o slave passa a ser o backup, tá? Tem mais um detalhe importante, porque quando eu configurei o DHCP aqui, eu deixei a configuração padrão, mas tem um detalhe aqui. Naquela topologia, nessa topologia aqui, este firewall aqui, os firewalls, ele fazem papel de entregar IP para a rede interna, para as máquinas. Ok, mas um detalhe importante que eu vou configurar agora é esse aqui, ó. Isso aqui é a faixa de IPs, o DHCP está habilitado aqui, DNS Service, Gateway. Quando eu não coloco o Gateway, o próprio firewall ele faz ele mesmo ser gateway, ele está entregando o gateway lá para a máquina como 192.168.1.2. Mas nesse caso, eu tenho um IP de CARP, 192.168.1.1. Então eu preciso arrumar isso aqui, tá? Eu vou mostrar inclusive aqui para vocês, ó. IP root, essa máquina aqui. Qual é o IP dela? É 1.2. Tá? Então, se o firewall master, que é esse aqui, desligar, essa máquina não vai saber como navegar pela outra quando a outra assumir o IP. Tá? Então, ó, vamos lá. Salvei. Agora o DHCP está com IP novo, mas eu preciso renovar. Como é que eu renovo o IP aqui? Não sei. Eu vou mandar desconectar. Pronto. Agora eu vou mandar conectar de novo. Talvez conectou, vamos ver se ele mudou a rota. Aí, ó. Então, agora a máquina está pegando o gateway certo, tá? Que eu configurei aqui no DHCP. E eu indo lá em System H Status, eu vou forçar a sincronização disso que eu fiz para o DHCP, para que o DHCP de lá já esteja preparado com essa configuração também, tá bom? É só isso que precisa fazer. Tem mais um detalhe só. Nós precisamos... Essa sincronização eu estou fazendo aqui em manual. Mas eu gosto da ideia de fazer essa sincronização toda noite, automática. Se você pode durante o dia, você fez alguma alteração importante no Firewall Master, você pode ir lá e fazer essa sincronização, conforme eu estou fazendo. Mas eu gosto também de, além dessa, quando eu quero manual, eu faço uma sincronização aqui pelo Chrome. Então eu configuro no firewall principal, que é quem configura com o secundário, né? Eu vou criar uma tarefa aqui para rodar no minuto 0, na hora 4 horas da manhã. Todo dia. Todo dia. O que eu vou fazer? Esse aqui, ó. Alta disponibilidade de update e eu configuro o backup. Tá? Então, ele faz uma atualização com... Ó, tem vários serviços que dá para configurar aqui, tá? Então, ele faz uma atualização, sincronização do HA. E o nome aqui, ó. Sync HA. Vai rodar às 4 da manhã todo dia, tá? E aplico isso aqui. Agora, vamos fazer um teste, ó. Eu estou aqui no segundo, ele está como backup, tá? E essa máquina aqui está navegando. Né? Eu posso aqui dar um ping. Está saindo para a internet, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar essa máquina aqui, mas eu vou desligar no dedo. Então, eu vou vir aqui no meu simulador e vou dar um stop nesse Firewall Master. E vamos ver o que vai acontecer lá. Ó, aqui só para vocês verem, eu não testei antes, mas 192.168.1
1, 2, ele não está mais pingando. Só tem o 3 e o 1 ele deve estar pingando. Então, se eu tentar... Ó, esse aqui é o meu master. Se eu tentar acessar aqui, tal, ele vai ficar patinando, tá vendo? Ele está pensando, está tentando acessar, não vai conseguir, porque a máquina está desligada. Agora, esta aqui, Firewall, Dashboard, ó, ele está mostrando aqui que ela está ligada. E se a gente for lá em Interface, Interface, IPs virtuais, status, veja que ela assumiu o papel de master. Então, esse cliente aqui, essa máquina que está aqui por trás, continua acessando a internet. Tá? O Fire morreu, desliguei ele no dedo aqui, Fire Master. Este aqui assumiu. Ele trouxe para ele aquele IP de WAN e o IP de LAN. Por que o IP de WAN? Dependendo de como você vai configurar a sua rede, você não precisa migrar o IP fazer um carp do IP de WAN. Mas, nesse caso aqui, se eu coloco o IP de WAN também movendo, que é aquele IP final 6, que ele saiu daqui e veio para cá, aqui no meu modem eu posso configurar um DMZ, onde todas as portas que bater aqui nele vai para o IP 6. Então, se o 6 está aqui e o modem manda para cá, como o 6 migrou para cá, o modem agora está mandando para cá. Beleza? Então, eu acho importante, mesmo num cenário mais simples, configurar esse IP também. Agora, vamos lá. Eu vou ligar essa máquina aqui. Ah, arrumei ela, religuei, era só um problema de energia, sei lá. Eu vou mandar reconectar aqui. Ó, esse aqui é o Firewall Master. Eu vou ficar clicando aqui no Firewall Slave nessa tela de status. Tá? Se eu não estiver enganado, daqui a pouco ela vai passar, aqui ó, 1 e 100. Ela vai passar para backup novamente. Porque o OpenSense, no FreeBSD, você pode deixar configurado de uma forma que se um firewall morrer e o outro assumir, e aquele primeiro voltar a viver, o segundo continua funcionando. Continua sendo o master, né? Mas a configuração meio padrão aqui do OpenSense é que se o firewall principal voltar, o secundário, ele... Ixi, fechou meu Mozilla. Restartar aqui. Restore session. Tá, eu estou no segundo. Ah, perdemos a tela. Ainda não? Ele ainda é master. E esse aqui? Interface, IP virtual, status. Ah... Ele não tá 100% não. Porque ele está com essa mensagem aqui, ó. Carp has detected a problem, this unit has demoted. Ué, agora tá master. E essa aqui tá backup. Ah, ele só demorou um pouco, tá? Agora ele assumiu. Vocês viram ao vivo e a cores aqui. Beleza? Então, ó. O 1 já está no master, o 2 está pingando e o 3 está pingando. Então, a topologia voltou como master backup. Um detalhe aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Quando eu configuro um IP carp aqui, eu configuro aqui o VHID. Não é o ID que eu quero falar do ADV Base. Ó, este campo aqui especifica a base do adversarial interval. ADV Base.
Vamos ver como é que está lá no secundário, para vocês verem. Settings. Tá vendo que aqui, edita. Aqui os dois estão iguais, mas não é isso. É esse aqui, ó, esse número aqui que importa. Ó. Esse aqui, ele está como 100. Isso que é automático no OpenSense. Ele fica como 100, quer dizer que ele é menos importante. É como se fosse prioridade, né? E aqui no principal, ele fica automaticamente, sem você mexer, ele fica como 0. Então, esse é o principal. Esse aqui é o secundário. É isso que eu falei que no FreeBSD, você pode deixar os dois com o mesmo número. E aí, ele só... Se ele está como master, ele só deixa de ser master se ele morrer. Ou se vier um outro com um número menor. Mas se os dois firewalls estiverem com o mesmo ADV skill, ele se mantém no que está ativo. Ele não retoma o valor para ele, como vocês viram retomar aqui. Eu prefiro dessa forma aqui, onde o master, eu sei qual é o equipamento master e se ele está ligado, ele que vai ser o principal. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos ver se isso ajudou vocês aí a esclarecer um pouco como trabalhar com alta disponibilidade no OpenSense.